Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para esta Semana do Criacionismo, organizada pelo Colégio Adventista de Mogi Guaçu. É um prazer estarmos aqui com você e, sobretudo, para rever o primeiro dia da criação, para nos lembrar daquele primeiro dia, de como que Deus começou fazendo este mundo maravilhoso que nós vivemos hoje. Tá bem? Eu queria começar aqui lendo o texto que se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos relembrar o primeiro dia, então pegue sua Bíblia aí onde você está assistindo, pegue sua Bíblia, não sei se está no seu celular, no seu tablet, mas pegue a sua Bíblia e acompanhe o texto bíblico para vermos a maravilha da criação. No texto de Gênesis, no capítulo 1, verso 1 em diante, ele diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, verso 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e foi esse o primeiro dia. Olha que relato maravilhoso, relato da criação do mundo, do primeiro instante onde começa a ser criada, literalmente em um dia, o mundo. Deus olha para a terra, Deus vê que a terra estava sem forma, a terra já estava feita, mas ela não estava formada. A água estava lá, logicamente, mas então Deus diz luz para a existência. Ele chama de luz a existência. Ele chama de céus tudo aquilo que está além da terra, além aquilo que está no espaço sideral, podíamos dizer. Mas, sobretudo, Deus faz algo muito importante. Deus separa a luz, diz o texto, das trevas. Deus separa a luz da escuridão. Muito importante essa parte da criação, aquela separação. Por que Deus faria aquela separação? Como que Deus podia distinguir entre o que era escuro e o que era claro, e por que era preciso essa separação? O que é a luz? Nós começamos nos perguntando o que é a luz. E já que nós estamos numa semana criacionista, logicamente, nós temos que nos perguntar o que é a luz desde o ponto de vista científico. Bom, se nós vamos para a física, a luz ela é definida como o único componente do espectro eletromagnético capaz de ser detectado pelo olho humano. Uma característica muito importante. Mas o que é a luz? Mais cientificamente, a luz pode se interpretar como pequenos pacotes de energia, chamados também os quanta. Esses quanta individuais, eles podem ser representados como ondas. Embora não sempre foi assim. Hoje em dia se acredita que a luz é uma radiação eletromagnética, e que pode ser representada como ondas, mas não sempre foi assim. Se nós vamos para a história, inclusive quando vamos lá atrás, no século XVII, você e eu conhecemos muito bem aquele famoso cientista matemático, físico, filósofo, eu diria, Isaac Newton, Sir Isaac Newton, como já deve ter escutado. O Isaac Newton, um científico muito reconhecido, a quem nós devemos as 3 leis da cinemática de movimento, muito conhecida, e que ela é satisfeita em todo o universo, aliás, em qualquer planeta, a teoria da gravitação, que você que é um aluno do ensino médio, você que já estudou no ensino médio também lembra de tudo isso, todos esses movimentos são regidos no universo todo pelas leis de Newton. Newton ele não achava que a luz podia ser considerada como uma onda. Ele, no século XVII, ele diz que a luz não sofria difração. O que é difração? Quando a luz vem, ele chega no médio e ela perde o ângulo de inclinação que ele está vindo do raio incidente. Então Newton não acreditava nisso, e ele dizia que tinha outras características de onda que não podiam ser satisfeitas. Também naquele mesmo século aparece um físico, matemático também, famoso Christian Huygens, e ele diz que sim, que era para considerar como uma onda, e acontece uma discussão entre o mundo científico. No entanto, somente no século XIX
Thomas Young consegue fazer um experimento chamado de experimento de dupla fenda, né? E ele consegue ver que também era possível realizar a luz satisfazia a difração, né? A difração, eu falei, acho difração antes era refração, né? A difração que Isaac Newton achava que não acontecia e que Young mostra é aquela quando que ele consegue passar por pequenas fendas, né? Tanto que o experimento chamado de dupla fenda. A luz vem e se tiver um orifício pequeno, a luz consegue passar, quebrar, obviamente, né, sua direção. Porque eles acreditavam que a luz era simplesmente com raios lineares, que não podiam se curvar. Tá? Bom, mas com esse experimento fica comprovado que em verdade a luz podia ser considerada como uma onda, né? E como uma onda, essa luz era caracterizada por um comprimento. E quando eu falo de onda, é exatamente a forma do que você está pensando. Você está pensando aquela onda, né? Provavelmente está pensando aquela onda do mar, que tem toda bonitinha. Exatamente, essa onda, tá? Matematicamente, fisicamente, geometricamente, ela se comportava desse jeito. E a onda ela tinha um comprimento, tinha uma frequência, sim? Tá? E bom, isso daí veio fazer parte do comitê científico somente a partir de 1860, quando também o conhecido Maxwell, né? Ele propôs que a luz seria realmente uma onda ou também uma radiação eletromagnética. E ele diz mais ainda que ela seria composta por dois campos, um campo elétrico e um campo eletromagnético viajando, um elétrico e um magnético viajando na mesma direção e eles se atravessando, se cortando perpendicularmente, um através do outro, se propagando através da radiação. Bom, a luz, como uma radiação eletromagnética, ela não é a única que existe, sabia? Ela é a única que pode ser detectada pela visão humana, aquela visão que Deus nos deu. Porém, não é a única. Existem várias radiações eletromagnéticas, como por exemplo o raio-x. Quando você faz um raio-x em alguma parte que está doendo, você faz uma radiação eletromagnética. A radiação ultravioleta, o infravermelho, sim? Sem ir tão longe, as ondas do micro-ondas, né? Ou as ondas de rádio, elas são radiações eletromagnéticas, mas nós não conseguimos enxergar. Já a luz, nós conseguimos. Outro uso muito importante da palavra luz é o que nós utilizamos no dia a dia, né? E agora vamos para outro contexto. Primeiro nós explicamos o contexto científico, agora observe. Nós utilizamos, muitas vezes nós falamos assim, nós escutamos pais falando, meu filho é uma luz. Ele aprendeu a ler com 3, 4, 5 anos de idade. Aquela pessoa é uma luz, ela trouxe uma palavra boa para me dar forças. Nós escutamos nesse sentido, não é verdade? Ou às vezes você está fazendo uma prova e você não está difícil essa prova, certo? E você diz, eu preciso de uma luz nessa prova porque eu estou tendo muitas dúvidas, né? Mas observe que foi feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa teológica com as línguas semíticas. O que são as línguas semíticas? As línguas lá antigas que acontecia, que tinha tudo através do povo de Israel, quando foi escrito o livro de Gênesis, né? Essa pesquisa foi feita com essas línguas para saber o que significava essa palavra que diz haja luz, né? E foi descoberto que essa palavra haja luz, ela na verdade ela constitui uma expressão idiomática que ela significa haja entendimento, haja revelação, né? E diz a pesquisa que então não é que Deus criou a luz, Deus deu a conhecer a luz, Deus revelou a luz para um mundo em trevas. Olha que interessante. E sabe o que é mais interessante? Quando nós vamos para a Bíblia, no livro de João, capítulo 8, verso 12, eu vou pegar aqui no livro de João, capítulo 8, verso 12, estou aqui com minha Bíblia, estou pesquisando mesmo, viu? Não estou simplesmente para gravação. Diz aqui, ó, no verso 12 diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que Jesus diz? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
Sabe aquela luz? Aquela luz que foi revelada. Se você lembra no verso 14 do capítulo 1 de São João também, diz que aquele verbo se fez carne. O verbo se fez carne e por ele foram feitas todas as coisas. Aliás, o capítulo 1 de João, quando ele explica, ele vem falando sobre essa luz, sobre esse verbo, sobre Jesus. Capítulo 1 de João nos mostra que Jesus esteve lá na fundação do mundo, lá no início. Quando nós lemos Gênesis 1, do 1 ao 5, Jesus estava lá, meu querido. Jesus estava lá. E Jesus foi lá que Jesus foi revelado para o mundo. No primeiro dia, a luz não foi criada. A luz estava oculta e essa luz foi dada a conhecer. Aquela luz emanava do próprio Deus. Aquela luz era parte do próprio Deus. Aquela luz era o próprio Deus. Aquela luz era Jesus sendo conhecido pelo mundo. Por isso que andar na luz é muito importante. Andar na luz significa se comportar de acordo com o que Jesus quer. Lembra que Jesus disse: me amai e seguir meus mandamentos. Andar na luz significa seguir os mandamentos de Jesus. Estar a todo instante em uma comunhão contínua com Jesus. Mas sabe, querido amigo, no mundo há aqueles que gostam de viver na escuridão. A escuridão do mundo, das coisas banais que o mundo nos oferece, do pecado, das coisas erradas. E quando nós decidimos seguir nessa escuridão, nós estamos desprezando aquela luz. Nós não queremos conhecer aquela luz que é Jesus. Deus não teve escolha. A terra estava sem forma. A terra existia, mas não tinha forma. Não tinha claridade. Não tinha entendimento. E Deus precisou separar a luz das trevas, a fim de criar uma coisa maravilhosa, criar um novo mundo, sabe? E em breve essa separação acontecerá novamente. Em breve Jesus vem e Ele novamente vai fazer separação da luz e das trevas. Jesus quer que nós sejamos luz. E a minha pergunta de hoje, para concluirmos este primeiro dia da criação, lembrando logicamente que Deus criou a luz, a minha pergunta para você é: você quer continuar vivendo nas trevas ou você quer ser luz? Você quer continuar vivendo nas trevas ou você quer aceitar a Jesus, reconhecer essa luz maravilhosa que é Jesus, mudar a sua vida e um dia poder estar lá no céu para viver com Jesus todos os dias pela eternidade? Amém? Muito obrigado. Eu espero que você tenha compreendido essa meditação, que você possa nos acompanhar todo dia com as meditações desta semana. Tchau, tchau. Até mais.